Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, não precisa pular nem avançar, que eu já tô começando o vídeo agora. Um inscrito aqui do canal comentou, fez essa sugestão aqui, eu achei interessante. Realmente faltava eu trazer isso aqui pra você. Então eu vou fazer um vídeo aqui a respeito de desenho de látex, que é o seguinte. Vou fazer uma esfera aqui, só ilustrativa, criar uma nova camada e vou fazer uma pintura aqui, a base, né, dessa estrutura de látex, não preto 100%, mas quase, um cinza bem escuro, certo? Então eu vou trazer isso aqui, vou até deixar mais escuro. Porque o que a gente tem que ficar atento ao látex, já a gente vai fazer esse maiô aqui, vou deixar disponível esse arquivo para você, que a gente tem que ficar atento em relação aos contrastes, tá? De como que isso aqui vai comportar, porque tem um contraste muito grande, e se você borrar borracha, você deixar menos contrastado e um pouco mais borrado, vira borracha. Se você deixar mais suave, você chega em couro, determinado tipo de couro. Então é o seguinte, uma vez que eu fiz aqui minha esfera, é interessante a gente aprender por aqui, vou criar uma nova camada, tá? É interessante você trabalhar assim e vou pegar um tom aqui de preto, certo? Se você quiser, você pode deixar isso aqui em multiply também. E se é opacidade, vai variar, tá? Vou deixar de início aqui uns 37%. E o que é o esquema aqui? Como é que vai funcionar o látex? Eu vou definir, por exemplo, áreas, vou deixar aqui mais. Eu vou definir áreas com altíssimo contraste, não trabalha com borda esfumada, tá? Trabalha com um pincel bem rígido mesmo. Pincéis de bordas mais quadradinhas. Tem uma aula aqui no canal sobre guia de pintura digital, vou deixando ela aqui na tela para você, eu vou deixar ela no primeiro link na descrição que tem alguns pincéis que eu disponibilizo lá. Tá, então definir essa parte aqui mais rígida, vou definir, por exemplo, um desenho aleatório aqui, vamos supor como se fosse um reflexo de alguma coisa, dessa forma, aí bem mais duro assim. Então suponhamos, vou pegar esse tom aqui do ambiente. Suponhamos que eu tenha, agora vou criar uma nova camada. Esse aqui é só o pretão chapado, né? Látex é uma coisa mais específica, assim, porque parece que tá molhado, tem um contraste muito intenso. Vou fazer como se estivesse refletindo, vou criar abaixo dessa camada de multiply. Parte dessa iluminação do ambiente. Aqui eu vou pegar essa cor, vou apagar um pouco, opacidade da borracha mais baixa. Fazendo uma transição, vou pegar essa cor de novo. E aqui bem intenso, por exemplo, bem mais forte, assim, bem mais claro, vou passar esse tom aqui, ó, mais ou menos dessa forma. Aí a gente pode ir escurecendo alguns pontos e gerando um contraste mais legal. Vou voltar nessa aqui de multiply. Você pode criar algumas nuances assim bem mais ríspidas desse contraste e você tem que ficar atento. Eu acabei de perder informação ali. Você tem que ficar atento a esses reflexos, por exemplo, assim, do ambiente, né? Como se você quisesse simular esse brilho. Quando a gente vier para cá, você vai entender melhor. Então vamos supor, se eu quisesse criar uma luzinha assim, um reflexo assim, é algo meio metalizado. E dependendo de como ele for, ele tem uma textura também. Então a gente pode adicionar essas quininhas assim, uma determinada textura. Digamos que eu faço isso aqui, troco o modo de mesclagem, você pode experimentar, por exemplo, Soft Light, para fazer a criação. Sai da seleção aqui, de determinada textura em algumas quinas. E aí tira essa opacidade, por exemplo. A gente chega num resultado assim, vamos supor. Ah, mas isso na prática, como é que vai funcionar? É o seguinte, quando você for fazer, eu recomendo você fazer uma seleção da área aqui, ó. Dependendo do software que você for trabalhar, vai ser, eu acredito que seja aí parecido. Então você faz uma seleção dessa área, fazer esse pedacinho aqui. Se ouvir algum barulhinho mais agudo, tipo raspando, é o som aqui da minha caneta na minha mesa digitalizadora. Às vezes ela faz esse barulhinho. Ó, peguei ali a base do fundo, vou dar um Ctrl J. Agora, eu gosto, né? Isso é técnica minha. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, eu tenho aqui, vou desativar. Eu tenho o meu Line Art aqui em cima. Aí eu gosto de trabalhar com fundo, com a cor, um tom mais base, mais escuro, e uma cor mais clara para eu trabalhar com luz e sombra contrastando. Então, uma vez que eu tenho essa seleção aqui, vamos supor que eu vou trabalhar com as sombras primeiro. Eu posso desmarcar isso aqui. Por quê? Porque eu quero só a seleção. Como que eu pego a seleção? Depois que eu selecionei meu objeto, né? Fiz a seleção aqui com um laço. Selecionei o pedaço. Dei Ctrl J. Agora tem uma cópia. Se eu quiser pegar essa seleção de novo, basta eu segurar o Ctrl. Olha só ali na miniatura. Chega aqui, seguro o Ctrl, eu pego a seleção da miniatura de novo. Por que eu faço essa seleção? Porque se eu venho aqui, vou criar até uma nova camada. Se eu pinto e saio dessa área, eu não pinto ali de fora. Então tem essa vantagem aí que você pode trabalhar. Apertar Delete aqui. Então quais são os passos aqui que eu vou fazer? Uma vez que eu fiz essa seleção, seguro o Ctrl para pegar essa forma e eu vou desmarcar esse olhinho. Por quê? Porque eu quero trabalhar com alguns tons mais escuros, por exemplo, fazendo aquelas sombras, e às vezes se eu fizer aqui direto, me incomoda um pouco. Então eu prefiro trabalhar com algo mais claro e aí depois eu vou fazendo essa interação. Então, por exemplo,
Vou pegar aqui um pincelzinho mais duro e eu vou fazer algumas marcações de sombra em áreas mais específicas, por exemplo, como se fosse simulando uma sombra da cabeça da modelo aqui. Definir que a luz vem do canto superior esquerdo. Então vou definir aqui, por exemplo, deixar essa opacidade mais alta. Eu teria aqui abaixo do seio aqui uma sombra, aqui toda essa parte aqui. Como é látex, eu sei que vai ter, eu posso fazer aqui para ficar legal, uma sombra, duas linhas assim separando. Em metal também vai ter esse tipo de coisa, tá? Duas linhas assim e alguns filetinhos para marcar como se fosse a dobrinha do material, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse barulhinho, às vezes ela faz, dependendo do jeito que pega, faz esse barulhinho agudo. Então poderia simular isso aqui. Vou utilizar aqui até um pincel que eu gosto de usar para fazer cabelo. Vou deixar aí na descrição também uma aula sobre cabelo. Que nessa aula eu deixo os pincéis lá para você. Ele tem esse formato aqui. Eu gosto de utilizar ele para fazer roupa, qualquer coisa que tenha uma fluidez, que eu preciso de uma fluidez na sombra, eu utilizo ele. Então vou fazer aqui nesses pedaços. Aí depois, a hora que a gente jogar o brilho, fica mais legal. Aqui, ó, eu vou tirar um pouco, porque aqui vai ter uma luz. Então vou fazer aqui nesse pedacinho. Vou demarcar mais aqui. Ah, como que você sabe fazer isso aí de cabeça, né? Como que você estrutura esse tipo de coisa? Não inventa fazer nada de cabeça, a não ser que você tenha uma memória fotográfica gigantesca. E nem assim eu recomendo. Tenha referências, tá? Aqui no meu monitor aqui acima eu tenho duas botas de látex e um vestido de látex aqui para pegar referência. Então trabalha com essas referências para você observar como é que vai comportar esses contrastes. Desmarquei ali o fundo, porque agora eu vou trabalhar com as luzes. Então vou definir aqui luzes principais, tá? Vou marcar aqui, por exemplo, pegar um tom assim brancão mesmo, bem claro, e eu vou pintar aqui, ó. Dessa forma. Seguro o Ctrl para não sair ali da... Então vou marcar aqui. Vou marcar aqui, por exemplo, se quiser fazer algum brilhozinho, alguma luz extra, umas linhas assim, ó, uma, duas linhas para marcar. Agora você vai precisar de um pincel bem mais firme, porque são duas etapas. Esse bem mais firme, com rigidez maior, a gente vai fazer linhas e pontos específicos, pode deixar aqui em 100%. Tipo um risquinho assim, uma bolinha mais brilhosa. Aqui na dobra, ó, uns riscos assim na dobra. Aqui, se a gente quiser criar, ó, um efeito específico, aqui por exemplo, uns pouquinho no pescoço teria, né? Vou imaginar que eu tenho aqui. E aqui, fazendo um desenho assim. Aqui também eu vou pôr dar um contraste legal. Beleza, depois dessas luzes mais firmes, bem rígidas mesmo, a gente pode fazer as mais suaves. Então, por exemplo, vou pegar igual esse tom aqui mais escuro aqui do fundo, né? Mais ou menos esse tom, deixa mais saturado, porque sombra tem que ser mais saturado. Apesar de ser uma luz, né? Então esse aqui vai ser meio, um pouco assim, complexo. Então vou pegar, por exemplo, como se fosse uma refração dessa iluminação, né? Vou pegar esse tom aqui e vou deixar ele mais saturado. Por quê? Porque ele vai ficar até abaixo das sombras ali, ó, da camada, né? Eu tenho aqui a camada de sombras, a camada de luz mais forte ali que eu criei. Poderia jogar acima? Poderia também, mas eu quis jogar abaixo aqui. Pra criar essa, tá vendo? Essa ficou mais difuso, ó. Porque aqui eu fiz com aquela transparência. E aqui abaixo eu vou jogar sem dureza, ó, bem suave. Fazendo esse complemento, igual aqui, ó. Deixar a opacidade menor. Dessa iluminação, camada, né? Vai ser pintar na camada errada, olha só. Dessa luz do cenário. Para ter essa interação com o ambiente. Poderia joga um tom um pouco, você pode escurecer mais um pouco, tira um pouco a saturação se estiver achando muito. Então olha lá o efeito sem e com. Aí você pode adicionar mais nitidez, brilho e contraste. Ó, adicionando mais brilho. Aqui eu vou tirar um pouquinho a nitidez, só um pouquinho. Assim fica melhor. Para tirar você vem aqui em imagem, ajuste, aí tem todos os ajustes, brilho e contraste, matiz e saturação aqui, eu tirei a nitidez, eu posso adicionar se eu quiser, tá vendo? Beleza, agora são os pontos onde eu preciso borrar um pouco, né? Então, caso eu desejar, eu posso mesclar isso aqui, posso mesclar essas três, ou faço separado, vamos supor, eu quero borrar um pouco essa luz. Vem aqui, pega a ferramenta de Smudge.
Lembrando, existem diversas técnicas, essa aqui é uma das, né? Uma que eu trabalho. Aqui nas sombras eu tô achando um pouco... O pincel não tá legal. Vou segurar o conto aqui de novo. Então eu posso borrar ele um pouquinho. Deixar mais neutralizado. E se você quiser também, você pode mesclar as três. Ó. Mesclar as três. Só que elas estão com um pouco de transparência. Vou ativar aqui. Tá vendo? Tem uns pedaços ali porque eu trabalho com opacidade mais baixa. Se eu duplicar aqui, eu vou apertar Ctrl J. A gente pode ir duplicando isso aí e mesclando. Então vai ficando mais intenso. E aí, se você desejar, agora você volta, retoca, faz mais umas borradas em alguns pontos, faz alguns ajustes, criando uns pontinhos mais marcados assim, fazendo aquela interação, né? Vou tirar a opacidade aqui. Então poderia criar mais uma luzinha aqui. E às vezes você trabalha pegando o tom mais claro, né? Você satura ele um pouquinho. Até essa camada aqui que eu tô jogando, você pode fazer o seguinte, outro segredo. Segura o Ctrl de novo para pegar a forma, cria uma nova camada, joga aqui Soft Light. Deixa aqui bem claro, aqui saturado. Vem na parte da iluminação, joga assim. E na parte lá da sombra, o reflexo na sombra, você joga também. Só que aí esse aqui que você jogou reflexo na sombra, você joga um pouco mais escuro. Igual aqui. Aí aqui eu tô achando muito. Aí o que eu posso fazer? Aqui tá claro, ó. Opacidade baixinha. Vou só escurecer. Seguro o Ctrl de novo. Às vezes eu aperto Ctrl D por reflexo. Ctrl D a gente sai da seleção. Aí direto eu perco a seleção ali sem querer. Se eu pintar aqui 100%, vai ficar dessa cor. Aí aqui eu tô pegando uma cor assim mais escura e tô passando aqui, ó, não em 100%, mas em 10, 5%. Só para escurecer mais um pouco essa parte aqui que eu clareei demais. Você pode fazer isso aqui lá na que a gente jogou da luz, ó. Às vezes ela interfere lá também. Textura, se quiser, pode pegar uma cor mais clara assim. E utiliza qualquer pincel texturizado aí que você tiver. Segura o Ctrl de novo para pegar a forma. Desmarquei de novo sem querer. Mania, tá? É costume. Aí você deixa a opacidade em 100%. Aqui eu vou texturizar, por exemplo. Esse pincel aqui tem uma aula de sardas aqui do canal, tá? Posso deixar aí na descrição também. Vou texturizar aqui assim, nessas arinhas de luz assim. Passo maior aqui nas áreas de sombra. Vou aumentar aqui, passo grandão assim. E troco o modo em Soft Light, tira a opacidade. Aí fica bem mais natural, ó. Você cria deixa texturizado. Aí você também pode utilizar outros pincéis, igual esse aqui é muito bom, desse estilo. Assim, ó, um pincel desse jeito. Pode pegar pincel de retícula, o pessoal que faz de retícula, olha. Você pode criar uns pontinhos assim mais claros, ó. Pra criar uma textura diferenciada, por exemplo, um arranhadinho assim, ó. Fica muito bom, tá? Tira a opacidade aqui, dá uma pincelada mais solta de algum ponto. Vou pegar dessa cor aqui, por exemplo, um pouco mais claro, dá uma pincelada assim, caso você deseje a textura do pincel, né? E se quiser ainda, você pode mesclar tudo depois, terminou, né? Mesclou tudo, só não vou mesclar o Line Art, esse aqui é o Line Art. Mesclou tudo, né? Você pode vir aqui, cria uma layer de ajuste, curvas, clica nessa mãozinha, puxa pra cima, e você pode puxar pra baixo em outros pontos, ou puxa pra cima, olha lá, ó, tá vendo? Você pode criar um contraste aí diferenciado, ó. Você pode mudar um pouco a iluminação, antes e depois, tá vendo? E aí você cria um contraste aí diferente, às vezes você melhora. Você pode criar uma layer de brilho e contraste. Você clica nessa mãozinha aqui, para ele aplicar só na camada. Você clicando aqui, ele aplica só nessa camada. Chama Clipping Mask, tá? Ó, tá vendo? Se não tiver essa mãozinha, ele vai alterar o fundo lá também. Então clica na mãozinha aqui, na folhinha, na verdade, folhinha com a setinha. Que aí ele vai fazer. Você pode adicionar brilho, tirar contraste. Faz o que você julgar melhor. Às vezes você colocar brilho e contraste mais fica estranho, tá? Mas depende também do estilo. Aqui eu tô simulando algo semi-realista para realista, né? Ó, com os ajustes, esse tira a opacidade, se achar muito forte. Vou desmarcar aqui, olha lá, com a interação ali no fundo. Aqui passou um pedacinho. Passou um pedacinho da luz aqui, pronto. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Sugestão de novas aulas são muito bem-vindas. Valeu demais. Brigadão, sucesso.